Fórmula 1 é um esporte que, igual ao futebol, tem vários e se. No futebol a gente teve e se o Neymar nunca tivesse saído do Barcelona, se Ronaldo Fenômeno nunca tivesse machucado. Pois bem, a gente vai falar vários desses e se. E para começar nós vamos falar de Fernando Alonso. Fernando Alonso, e se ele nunca tivesse ido para a McLaren Honda, sabem que ano? Em 2015. Vamos lá. Fernando Alonso é o meio tretado da Ferrari, já que a equipe não ouvia ele e o carro já tava uma porcaria. Se Fernando Alonso não tivesse ido para a McLaren e tivesse ido para uma outra equipe, vamos supor se fosse para a Red Bull Racing. Racing substituiu o lugar de Sebastian Vettel que iria para Ferrari. Primeiramente, o piloto na McLaren Honda provavelmente seria um piloto bem mediano para ruim, vamos assim dizer. Provavelmente subiriam já o Magnussen de novo já para estrear na McLaren, continuando aquela dinastia de portacaria, tá ligado? Claro que seria a McLaren Honda naquela época. Fernando Alonso, se ele tivesse ido para a Red Bull, ele provavelmente teria humilhado o Kvyat, não daria chance pro próprio Daniel Ricciardo, muitas das vezes, talvez isso não pudesse acontecer, talvez o Ricciardo não tivesse chances na Red Bull, porque o Alonso, ele é um piloto que é conhecido por não ajudar na colaboração da equipe, ele é um piloto que ele defende mais a ser papo muitas vezes, e quando eu falo em colaboração significa não ajudar muitas vezes o companheiro, em muitos casos ele não é um bom companheiro de equipe. Tem essas coisinhas, entende? Entende? Isso não é nenhum desmérito do Alonso. Já que o Verstappen fez a mesma coisa na Red Bull. E falando em Max Verstappen, e se Max Verstappen tivesse ido para a Mercedes AMG Petronas? Vamos lá. Pra quem não sabe, Verstappen ele era um piloto da academia da Mercedes. Sim, isso é verdade. Tá, a gente conhece o Verstappen hoje para querer voltar para Mercedes, vamos assim dizer. Na verdade, a Mercedes querer a volta de Max Verstappen para os seus colos. O Verstappen não querendo, porque ele vai querer ficar na Red Bull, já que ele foi criado lá na Red Bull. A Mercedes tratou ele meio que como um lixo, principalmente após 2021. Então a gente tem que falar se Max Verstappen tivesse ido para Mercedes substituído. Valtteri Bottas. Nico Rosberg. Meu pai do céu. Falei 3 pilotos diferentes. Antes e um campeão mundial. Mas agora eu falei que no caso é o Rosberg, mas o certo era o Rosberg mesmo. Se o Verstappen tivesse substituído o Rosberg, cara, o que o Hamilton ia sofrer, vocês não estão ligados? Primeiro ano de 2017, eu acho que daria Hamilton. O segundo, Hamilton. Terceiro, Hamilton. 2020, Verstappen. 2021, Verstappen. E 2022 seria dado Charles Leclerc, porque a Mercedes teria feito um dos piores carros em 2022. E falando em Charles Leclerc, e se a Ferrari não fizesse tanta estratégia ruim com o Leclerc e fizesse ele ser um bom piloto e focasse muito nele para ser um primeiro piloto? Porque quando o Hamilton foi para a Ferrari, a gente descobriu por um vídeo do Splash and Go, um canal que eu nem odeio copiar aqui, mas falando sério, cara, o canal do Splash and Go, ele trouxe uma matéria incrível sobre isso, sobre o Leclerc e eles ter feito um volante que não servia para nenhum dos dois, tá ligado? Porque ele era um carro que misturava o estilo do Sainz com o estilo do Leclerc, isso não daria certo. Nunca deu certo esse carro da Ferrari. E qual é a lógica? Se a Ferrari tivesse focado no Leclerc, principalmente a partir de 2021, Leclerc teria sido campeão mundial em 2022, 2023 se não, 2024 talvez, é uma boa possibilidade de se anotar, se o Leclerc tivesse ganho em 2024. Em 2024 nós tivemos a pipocada de Lando Norris. Vamos falar agora sobre isso. E se o Lando Norris tivesse ganhado o Campeonato Mundial 2024? Tá, não é que esses dois são maiores ICs, são ICs bem incertezas, porque tem que deixar muito IC pro final ainda. E se isso acontecesse, o Lando tivesse ganhado do Verstappen, o Lando seria tratado como um dos maiores já naquela época. Já hoje, né? O Lando seria provavelmente um dos pilotos mais favoritos de ser campeão do título. O Norris, ele teria sido muito... A imagem do Norris teria sido muito maior que outros países. O Norris teria um marketing gigante e ele seria tratado de uma forma bem diferente pela imprensa internacional, tirando a britânica, que muitas vezes puxa o saco dele. Falando em saco, é um saco muitas das vezes você assistir o vídeo até aqui e não se inscrever no canal, gente. Pô, vamos se inscrever aqui, vamos chegar a uma meta de 10 inscritos esse mês, será que a gente consegue isso? Enfim, a gente falou sobre vários pilotos, vários ICs, várias possibilidades, mas vamos falar agora de um caso mais triste, mas sem dúvida o maior IC da história. E se Ayrton Senna da Silva não tivesse morrido em 1994?
Se o Senna não tivesse morrido em Imola em 94, provavelmente ele sofreria um acidente bastante grave. Talvez ele nunca mais pilotasse um Fórmula 1 de novo, mas ele estaria vivo aqui com a gente, contando as histórias dele que seria algo interessante também. Mas se ele não puder sobrevivido, nunca tivesse sofrido esse acidente, a corrida em Imola fosse cancelada ou tivesse sem tragédias, se fosse sem tragédias, o Senna teria ganho 10 ou 9 pontos, eu não lembro naquela época. Mas mesmo assim ia ficar um pouquinho atrás do Schumacher. O Senna faria uma das maiores recuperações da história e teria ganho aquele campeonato mundial se ele tivesse ganhado em Imola 94, porque provavelmente ganharia em Mônaco. Caso fosse o contrário, se o Senna tivesse, por exemplo, não sofrido um acidente, mas abandonado, tipo, não sofreu nada grave, o Senna provavelmente poderia ter o psicológico abalado, não teria ganho 94, provavelmente ele ganharia 95, 96 ele iria pra Ferrari junto com o Schumacher, que é o universo que mais acredito. O Senna não ganharia 95, mas ganharia 96 na Williams para ir em 97 junto com o Schumacher pra Ferrari, porque o Schumacher foi em 96, 97 iria essa dupla. Pro Senna ajudar o Schumacher, pro Senna instruir o piloto, ajudar, apesar do Schumacher ser muito dependente já naquela época, o Senna ajudando o Schumacher seria algo incrível, seria algo muito forte e muito foda. Bom, falando em Williams, em Ferrari, nós temos que falar do coitado do Jean Alesi. E se o Jean Alesi tivesse ido pra Williams em vez de ter ido pra Ferrari? Jean Alesi teria sido muitas vezes campeão mundial, será? Eu acho que não. O Alesi teria sim mais vitórias, provavelmente ele poderia, sei lá, até bater o Mansell em 92, que eu acho bem plausível o Mansell ter sido humilhado em 92, então isso seria algo bem realista e bem possível. Se o Alesi ou ser campeão mundial só um ano, ou ele ter, sei lá, chegar a disputar por um título por umas 2, 3 temporadas e depois não ser nada. E falando em nada, tem um piloto que a gente sabe que ele é fraco. Não é um piloto bom, não é um piloto craque, nunca foi, mas brigou pelo título em 99. Você tá falando do Frentzen? Não. Eu tô falando de Ed Irvine. E se o Irvine tivesse ganhado a temporada série da Ferrari? O que aconteceria? Será que a Ferrari teria se arrependido de ter deixado o Irvine sair? Será que o Irvine, na Jaguar, teria sido melhor? Tipo, a Jaguar faria um carro melhor pro Irvine? A gente não sabe. Mas que seria bizarro ver o Irvine sendo campeão mundial hoje em dia, e não o Hakkinen, porque o Schumacher, todo mundo sabe que ele se machucou nessa temporada, seria estranho. E voltando pra falar de Michael Schumacher, e se Michael Schumacher nunca tivesse batido em Jacques Villeneuve em 97? Schumacher teria ganho aquele título fácil, teria sido octacampeão mundial, ou até Enea campeão mundial. Presta atenção comigo. Sabe por que 9? Porque e se o Schumacher não tivesse o estouro de motor na China e tivesse sido o octacampeão mundial contra o Alonso? Meu amigo, vou te falar um negócio. A imagem do Hamilton como maior, que muitas vezes muitas pessoas ainda não aceitam que o Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1, iria ser do caramba, porque o Hamilton ia ser tratado como um merda, como ninguém. O que aconteceria? Michael Schumacher teria, nossa, velho, seria muito mais reconhecido, seria tratado praticamente como um deus da Fórmula 1. E poderia mudar tudo, tá ligado? Porque em 2007 poderia ganhar o Felipe Massa com esse embalo e tal. Em 2008 poderia dar Felipe Massa de novo. Aliás, falando nisso, Felipe Massa 2008 tem outro IC. Você acha que eu vou esquecer desse? Eu deixei esse IC muito pro final do vídeo. Aliás, a gente vai ter mais ICs hoje, esse vídeo vai ser maior. Vamos falar o seguinte sobre esse IC. Felipe Massa, ele é um piloto que a gente sabe que ele era bom. Ele era um dos melhores pilotos do Brasil. Não posso falar da história, porque... Na verdade, da história ele entra. Ele entra sim. Ele entra como um dos melhores pilotos da história do Brasil. Porque, tirando a trindade suprema do Brasil, que é Senna, Piquet e Fittipaldi, nessa ordem, a gente tem depois, em quarto lugar, Felipe Massa, em quinto lugar, Rubens Barrichello. Rubinho, vamos falar já do Rubinho, tá? Qual que seria a diferença? Cara, o Felipe Massa, ele fosse campeão em 2008, na pista, não no tapetão, velho, o que o Hamilton ficar com fama de azarado, vocês não vão contar.
o que o Hamilton ia ser taxado de ruim, de bagre e tal. Vocês não vão estar ligados. E ainda a fama do Hamilton só ser campeão com carro fácil ia pegar muito, mas muito. Mas para aliviar o lado do Hamilton, vamos falar se o Hamilton tivesse sido campeão em 2012? Hoje aqui você percebe, nossa, só esse de campeão, é só esse de campeão. Tem as transferências também. Eu deixei essas transferências um pouquinho mais longe, tá? Porque tem que dar uma diversificada. Cara, também, tá? Vamos lá. Se Lewis Hamilton não tivesse errado tanta estratégia em 2012 com a McLaren, na verdade quem errou foi a McLaren, o Hamilton só sofreu essas estratégias ruins, o Hamilton, ele mesmo assim seria taxado de um piloto fraco, que só ganhou porque é um carro bom, porque o carro da McLaren naquele ano era impressionante, era um dos melhores carros da história, um dos carros mais fortes daquela temporada. Qual que é a lógica? O Hamilton se ganhasse 2012, 2021, que é um dos maiores, e se o Hamilton tivesse ganhado o Octa ou o Enea naquela época, cara, na verdade seria a Octa, né? Porque ele teria ganho em 2012, falei pra ele ganhar em 2008. Aí, já melhorou, gente, Seria legal. Seria a Octa, empatado com o Schumacher, que seria... Mentira, eu ia ficar atrás do Schumacher, que seria a Enea. Mas ficou legal isso. E se mais legal ainda, é o que? Você escrever? Não é isso. Isso é se o Alonso tivesse ido para a Red Bull. Não, eu já falei esse. E se o Alonso tivesse ficado na Ferrari? Não daria bom pro Alonso. Cara, porque se fosse a dupla Alonso e Vettel, minha nossa senhora, não ia dar certo, mas nem... Na verdade, daria muito certo. Só que daria muita confusão. Apesar de parecer que os dois eram amigos, era muita gente fina mesmo, um dos dois. O Alonso parece ser uma pessoa bem legal quando não tá competindo contra ele. Eu vejo isso. Cara, ele é simplesmente essa uma das duplas ou mais infernais da história da Fórmula 1, porque a Ferrari teria que fazer um carro pros dois, os dois juntos. Teria muita moral na equipe. Ou daria muito errado, seria uma das piores duplas, seria uma dupla fracassada. Eu acho que não vou ficar com essa não. E falando nisso, só pra finalizar, e se o Rubinho fosse para a McLaren? Pra quem não sabe, o Rubinho teve 3 propostas para a McLaren. Em 95, eu acho que se o Rubinho tivesse feito essa proposta, cara, o que o Rubinho teria humilhado, não o Hakkinen, mas o que o Rubinho teria sido campeão muitas das vezes em 98, ou 99, cara, seria muito maior a imagem de Rubens Barrichello pro Brasil, tá? Teria sido muito maior. Se ele fosse 2005, cara, em 2005 eu não acho que não. 2005 seria algo mais diferente, porque o Rubinho eu não acho que ele faria uma boa temporada em 2006, já que em 2005 o carro da McLaren ele quebrava muito. Em 2006 não teve nem sobre a McLaren, então ele teria que ficar até 2007, 2008. Em 2007, se fosse a dupla, fosse Rubinho e Hamilton, que eu acho que em 2010, porque se fosse essa dupla, teria dado muito bom, porque, cara, o Rubinho seria um mentor muito melhor do que o Alonso foi pro Hamilton, porque o Alonso era muito jovem. Você também o Alonso não seria um dos melhores mentores, mas nem ferrando pro Hamilton. Se fosse Rubinho e Alonso, cara, seria bem difícil pro Rubens, tá? Porque eu acho que o Rubinho teria ganho do Alonso por causa da experiência dele. Se fosse Rubinho e Hamilton, acho que o Rubinho iria auxiliar o Hamilton, pensando no Hamilton conseguir voar já com suas próprias pernas já no início. Eu acho que fora da pista o Rubinho seria um bom mentor para o Lewis. Beleza? E, cara, tem muitos mais e se... Sei lá, e se o Hülkenberg tivesse ido pra Mercedes, será que daria bom? Óbvio que daria. E se o Felipe Massa não tivesse sofrido um acidente na Hungria, daria bom? Daria. Daria muito bom, inclusive. Eu não acho que ele seria campeão já em 2009. Não, mas em 2010 ia amassar o Raikkonen, tá? Já que o Alonso não teria ido pra Ferrari. E se a Lotus Renault não tivesse falido? Cara, tem muitas essas coisas desse universo. Se brincar com o multiverso, cara, é impressionante isso, porque sempre dá alguma confusão. E ficamos por aqui. Muito obrigado e... Ei, se inscreve no canal, velho.